Olá, bem-vindo a mais um episódio do Vida e Atitude. Que bom saber que você acompanha aí a nossa programação toda semana e o Vida e Atitude sempre trazendo um assunto para inspirar você aqui na Rede Super, canal 31.1. E olha, hoje nós estamos com um assunto bem interessante. Hoje nós vamos conversar sobre saúde emocional do professor na educação de adolescentes, os desafios e caminhos possíveis. E quem vem falar conosco sobre esse assunto é uma especialista, a Rosiane Valentim, ela que é psicóloga, clínica e também palestrante na área da adolescência. Ela também é especialista em saúde mental na infância e adolescência, está em formação também em neurociência afetiva e, enfim, ela tem aí uma atuação muito grande nesta área e ela veio falar um pouquinho sobre ela e trazer aí dicas para a gente aí sobre este assunto. Então acompanhe aqui o nosso bate-papo. Querida Rosiane Valentim, obrigada pela sua presença aqui no Vida e Atitude. Eu que agradeço. Rosiane, você como psicóloga, clínica e palestrante nessa área da adolescência, você tem feito já um trabalho muito bonito. Conta pra gente, antes da gente entrar no assunto em si, fala um pouquinho de você, por que você escolheu esta área tão bonita? Porque um dia eu fui adolescente, Olha, aham. tive os meus desafios, né? E eu entendi que o que me aconteceu, o que me atravessou de alguma forma, Clarice, eu não gostaria que aquilo continuasse a se repetir na vida de outras crianças e eu acreditava que aquilo era muito possível de ser mudado. Então, se em algum momento eu escolhi trabalhar com adolescente, foi justamente acreditando que pode ser diferente e para melhor. Que maravilha! Inclusive, você se tornou também uma autora dos e-books Sem Se Perder de Si, um caminho de cuidado para professores e também resgatando seus filhos das telas. Olha que assunto interessante e Sim. necessário, não é mesmo? Mas eu queria começar perguntando para você o seguinte: existem diferenças quando a gente fala em educação entre crianças, adolescentes e adultos? Com toda certeza. Porque a infância é um lugar que nós sempre vamos estar, não importa, se eu sou adolescente, em algum momento eu já vivi a infância, adulto também, e qualquer outra fase da vida que nós olharmos. Mas a infância a gente ouve muito, as pessoas falam bastante, porém a adolescência, ela é ainda um pouco compreendida, sabe? Então, assim, é um lugar que ele tem muita diferença porque ele nos desafia de alguma forma. A criança, a gente diz, isso não, ela tem ali alguns comportamentos, mas é mais fácil de ser contornado. Ela não vai questionar, não vai dizer por que não, não vai trazer o argumento dele. Então, quando a gente fala da adolescência, ela nos desafia muito mais. Mas sabe do desafio que eu falo? Que não é nem a respeito da adolescência em si, mas o lugar que ela nos convoca a estar. Que é justamente estar nos lugares de aguentar sustentar essas provocações e saber que isso não é algo comigo, não é algo com o pai, não é algo com o professor. Então, educar o adolescente é muito diferente, porque ele não vai só ouvir. Ele vai Entendi. questionar. E ele precisa de um adulto, né, que esteja ali disposto, preparado a lidar com a sua adolescência, mas também de sustentar e lembrar que, olha, esse adolescente aqui, ele está em desenvolvimento, em alguns momentos me colocará em situações desafiosas, mas é necessário para o desenvolvimento dele. E ele nos convida a estar em um lugar de sustentação mesmo, porque ele precisa de um adulto que o sustente nos seus desafios para que ele possa se desenvolver, seja questionando, seja desafiando mesmo, com olhar, seja com uma fala. Aí cabe o adulto a estar preparado ou se preparar para poder sustentar esse lugar. Então, assim, é extremamente desafiante. Sim, desafiador. E eu fico pensando aqui com a questão dessa facilidade tecnológica, né? A questão do digital também. A gente fica Sim, imaginando assim, eu também, né, já atuei como professora, e é assim, antigamente não tinha isso, e agora tem aham, muito isso. Você está falando e o adolescente já está pesquisando lá no Google para ver se você está falando certo, sim, para ver se é real o que o professor está falando. Então, como é difícil, né? sim. Desafiador. E aí há muito questionamento, né? Agora, pensando nisso, eu te faço a seguinte pergunta: você, como educadora, né, nessa área, também como psicóloga e educadora, como que você vê o cenário atual dos nossos adolescentes, o contexto atual? Como é que está esse cenário? Preocupante. Preocupante.
Porque quando nós falamos da educação de hoje, ela é uma educação diferente da que foi na sua época, na minha Uhum. época. E em muitos momentos eu vejo o adulto colocando no lugar, ai, na minha época era assim. Ai, mas dessa forma, como tá essa geração de agora? Então, no cenário de hoje, a educação, ela está nos convidando a olhar para um lugar diferente. Porque se eu fico, antigamente era dessa forma, na minha vez era diferente, eles não faziam isso, agora estão fazendo, nós vamos perder muito diante disso. É o entender que hoje eu vou ter que educar um adolescente que não dormiu bem, que ficou hiperconectado nas redes sociais. Sim. É educar um adolescente que eu vou passar aquele conteúdo e ele tá ali já pesquisando, como você falou, Uhum. entende? Então, e isso ele vai gerar provocações. Eu estou educando um adolescente que, por vezes, ele está muito mais consciente de situações conflituosas, de temas difíceis para o adulto falar. E ele vai questionar, ele vai enfrentar de uma forma muito maior, porque hoje ele ainda tem mais informações. Porém, um despreparo e uma informação chegada de uma maneira muito desorganizada. Então, nós estamos falando de adolescentes que estão hiperconectados. Uhum. E isso, por si só, Clarice, eu penso e eu vejo, como psicóloga também de adolescentes, o quanto isso impacta muito na nossa educação hoje. Porque um adolescente que ele está hiperconectado, ele não vai conseguir focar É na verdade. aula. Esse excesso de informação, né? Ele traz essa hiperatividade, ele traz, até tem um nome isso, que o Cury fala muito, o Augusto Cury, ele gosta muito de falar. Tem um nome, eu não estou lembrando agora, é quando o cérebro não para um segundo assim de pensar. Ele fica num estado de alerta, Isso. sabe? Então eu imagino que é isso O eixo HP que ativado, está superativação da amígdala. acontecendo com os nossos adolescentes. Com certeza, porque é onde eles não conseguem. É muita informação. Tela o tempo todo, para cima e para baixo, é O 24 horas. pensamento acelerado, é isso, né, Exatamente. que Augusto Cury fala? Exato. A síndrome do Pensamento pensamento acelerado. Olha só. E que isso vem justamente de conta de uma questão cerebral mesmo. No cérebro que ele está superativado, a amígdala superativada, eixo HPA ativado. Então, isso dificulta muito o aprendizado, porque o professor, ele não tem... A educação ainda não mudou muita coisa. Então, assim, nesse processo de ensinar, o que que chama mais atenção, Clarice? O conteúdo ali de história, que ele nem entende porque necessariamente ele está estudando aquilo ali, para ele não é tão interessante, ele vai usar em quê? Aham. Com o assunto que ele está vendo lá das redes sociais, que é um videozinho que é super rápido, uma música que é super rápida, então tudo muito rápido. Eu não consigo parar para processar. A falta do sono, isso são situações que influenciam bastante, são desafios que o professor tem que enfrentar na educação. E se querer separar, não dá. Uhum. Porque isso influencia no aprendizado. Se ele se alimenta bem, muitos alimentos ultraprocessados. Então, isso tudo são desafios que não se fala, mas o professor ele precisa enfrentar. Porque um adolescente que não se alimenta bem, não dorme bem, está hiperconectado, como que o professor ele vai ter que conduzir aquilo ali? Que desafio. E não é só uma, né? É um adolescente que ele vai ter que conduzir. É mesmo. É 30. É uma sala cheia. 40. É. Eu já tive contato com professores, Clarice, que minha sala tem 60 alunos. Então, imagine. E daí a gente já pensa na questão de como ver esse professor, né? Porque Exato. tem o lado dos alunos, o adolescente, que é o nosso foco hoje aqui, né? Educação dos adolescentes e tal. Mas e o professor, como é que fica nisso tudo, né? Será que os pais conseguem enxergar essa rotina e as demandas emocionais do professor? Porque... às vezes os pais, eu, né, que já sou mãe também, muitas vezes a gente pensa, né, por um momento assim, o professor vai dar conta, mas ele não é super-herói. Sim, sim. É um lugar muito ainda invisibilizado. Por quê? É o professor, você fala, super-herói, ele sabe tudo, ele dá conta de tudo, é visto inclusive pelo próprio aluno, mas ele não dá, existe um ser humano ali. E sabe, quando eu penso no professor, eu também penso, Clarice, no mesmo lugar do pai. Então, como que seria para mim? Eu acho assim, se o pai, ele fizesse um pouquinho dessa inversão, sabe, de lugar, ficaria um pouco melhor. Sabe por quê? Porque imagine eu chegar ali como psicóloga e falar para aquele pai, mas por que você fez isso? Por que você não cuida disso? Como você não dá conta?
Agora, imagine eu fazer isso com o professor. Ele é humano, que ele falha, o pai é humano, que também falha. Então, se nós estamos trabalhando na construção da vida, da saúde desse adolescente, da educação, porque não separa, não Uhum. separa. Então, se os pais acham que, eu faço a minha parte aqui de cuidar emocionalmente do meu filho e a escola com a educação, estão super enganados, porque isso não se separa. Se ele não está bem em casa, ele não vai estar bem na escola. Sim. Então, eu preciso ver que aquele filho que eu tenho desafio no dia a dia é aquele filho que o meu professor ele vai estar lidando, só que com mais 30 outros mundos ali dentro. Aham. Então, é um lugar muito invisível. É Porque não verdade. esquece, sabe, que existe um humano ali que além das demandas do filho dele, mas de outros tantos, ele vai ter que lidar com todos esses pontos que inclusive nós falamos anteriormente, que ele vai questionar, ele vai confrontar. Uhum. Então, e às vezes o professor não vai estar num dia muito bom. Então, se ele é humano, se tem um momento que você fala assim, Rose, muitos pais me falam, Rose, eu até vi que eu tinha feito errado na hora. Mas, assim, depois, só que na hora eu já tinha dito, já tinha feito, e só me restou o sentimento de culpa. Uhum. Isso com 1 ou 2 filhos. Agora imagine ele tendo Imagina. que lidar, entende? Então, é muito difícil e precisa muito ser olhado. É entender que aquele professor, ele não está lidando somente com o filho da É Maria ou a verdade. filha de Joana. Está lidando com vários outros filhos, com as demandas emocionais. Uhum. E aí, Clarice, se a gente fala do professor, da professora mulher, nós estamos falando ainda mais se é uma professora que está nos seus 40 anos. Ela está ali se encaminhando para a sua pré-menopausa. É Ela está verdade. lidando com tantas coisas, não somente da vida dela pessoal, mas fisiologia mesmo. E como que está a saúde dos professores? Você que tem transitado, eu imagino que você tem transitado nas escolas, nas instituições de ensino, como que você tem visto aí a saúde emocional, né? Os fatores que podem influenciar essa saúde emocional do professor? Preocupante. Preocupante. Quando eu chego para poder fazer alguma palestra ou apresentar alguns dos meus, do treinamento, né, para professores. Eu sou filha de professora também. Aham, que E legal. quando eu escuto até mesmo da minha própria mãe, de amigos que são professores, é muito preocupante. Mas sabe o que mais me preocupa em relação à saúde deles, Clarice? É de que eles acham que é isso. É Não tem outro normal. jeito. Ah, É normal. como que dissesse é normal, então Isso. vai ser assim mesmo. Mas não, Isso. só que não. Isso. Então, se sentindo sobrecarregados, cansados. Uhum. Mas isso já é normal, isso já é o comum, é o que acontece aqui todos os dias. Sentindo extremamente cobrados, com alta demanda. Então, é o que eu mais escuto, é a queixa da alta demanda. Tanto não somente de cuidar dos alunos. Tem professores que até falam, não, lidar com adolescente, eu amo. Eu escuto. Eu fico tão feliz, porque assim, as pessoas falam tanto de lidar com adolescentes é algo muito difícil, né? Mas eles falam, né? É mais tranquilo. A minha maior dificuldade, o que mais mina a minha energia, que mais faz sentir cansado, é essa desvalorização, essa não visibilidade, é essa alta demanda de trabalho que eu tenho de dar conta, que tenho de levar para casa. Então, assim, eles estão extremamente É, porque cansados. o trabalho do professor ele não é só na sala de aula, a gente Isso. sabe, né? É toda aquela carga horária além, né? Em Sim. casa ele tem bastante trabalho ainda. Agora, quando o professor é um professor que ele tem fé, será que essa fé vai influenciar aí na manutenção da saúde desse professor? Como que você, porque você é psicóloga, mas você é uma mulher cristã, né? Sim. Como que você vê essa questão da fé? Qual é a influência da fé na construção e na manutenção da saúde emocional dos professores? Necessária. Porque eu digo assim, a vida ela é como se fosse um pilar. É como se fosse uma mãozinha, melhor dizendo, né? Imagine que eu tenho meus 5 dedos. A fé é um deles. Se eu tiro, eu não tô completa. Uhum. Então, ela é fundamental na saúde do professor, na saúde do ser humano. Porque um ser que ele tem fé, que ele tem esperança, ele consegue lidar melhor. Imagine, o professor está em um dia difícil, mas ele tem a quem recorrer, ele entende que ele tem com quem conversar, abrir o coração, seja com Deus, seja em sua oração, em suas orações, seja um momento de angústia, porque, como eu estou falando, né, a dificuldade do professor, ela não é somente das demandas de sala de aula, nós estamos falando de um ser humano. Sim. Se ele tem fé, ele tem a quem recorrer, ele entende que além
da força dele, além do que o sistema pode fazer, além do que profissionais podem fazer, ele tem algo maior a quem ele pode recorrer. Pensa aqui numa coisa bonita? Uhum. Só que Clarice também, ela por si só, ela não quer dizer que eu estou isenta de todos os outros. Eu Sim. preciso entender que mesmo que eu tenha fé, eu posso também adoecer. Eu também preciso buscar ajuda, né? Mas é fundamental para a nossa saúde. A fé, Inclusive, né? inclusive, tem muitos estudos que falam sobre a importância da fé na construção da nossa saúde. Sim, sim, fundamental, muito bom. Agora, digamos que o professor ali começa a sentir alguns sinais. Tem alguns sinais que ele pode dizer assim, eu estou realmente emocionalmente exausto, estou com fadiga mental, né? E precisa dessa atenção especial, então, né? Como que seria esse processo? Será que o professor consegue sentir, analisar, perceber que ele precisa dessa ajuda antes dele chegar num esgotamento mental, digamos assim? Ou esgotamento físico também, né? Com certeza. Mas a grande preocupação é que a maioria já estão nesse estado. Que coisa, né? Sim, é muito triste, mas é uma realidade que tem acontecido muito. Mas existe como perceber, tem a possibilidade, né, de perceber, E Clarice. como é isso? Como funciona isso? Como que esse professor pode perceber que ele está indo para um caminho de esgotamento? Quais são os sinais principais? Ele dorme, acorda e não se sente descansado. A mente o tempo todo ali acelerada. Mesmo que ele não está na sala de aula, a mente dele está sempre na sala de aula. É umas férias em família, mas ele está lá, hiperconectado, não na vida dele ali real. Ele está super desconectado, mas está hiperconectado no trabalho, na escola, com as demandas. Então, se ele sente até mesmo a desesperança, não acreditando, faltando aquela falta de propósito, o que está acontecendo comigo, desanimado. Porque, como eu falei, que existe também a questão das mulheres olhar para a menopausa, inclusive, isso aqui é algo muito importante, viu, Clarice? Antes de vocês entenderem ou pensarem, será que eu estou exausto? Se você tem 40, mas está caminhando por aí, será que eu estou exausto? Será que eu estou com depressão? Algo nesse sentido? Faça primeiro os seus exames, porque o que nós mais temos são mulheres, professores inclusive, com diagnóstico de depressão, Clarice. E no final não é depressão, estão exaustas ou estão com falta de acompanhamento, né, dos seus próprios hormônios, estão todos desregulados. Então, observe, olhe isso antes de nós olharmos para os sintomas para poder ir sanando. Você trouxe algo bem interessante, porque é aquilo que você comentou anteriormente, né? Não é somente a questão espiritual, mas tem também, né, a questão mental, a questão orgânica do nosso corpo, as necessidades básicas, digamos assim, de uma reposição, de repente de um hormônio, uma vitamina, alguma coisa assim. Então, são vários fatores que a gente precisa analisar. Sim. Se não consegue dormir também, né? Porque, assim, a alimentação e a falta de propósito. Eu tô desanimada, eu não tenho mais. Porque em muitos momentos não é a falta do propósito, é um corpo cansado, é um corpo exausto, é um corpo pedindo ajuda, me olhe, me observe. Eu estou aqui, nossa, antes eu conseguia fazer as aulas, mas eu vou aos poucos ali me perdendo. Esse é o processo. Então, ninguém se perde rápido. Inclusive, é por isso exatamente, né, que o e-book fala sobre isso, mas né? eu tô querendo muito saber sobre esse e-book. Aproveita, vamos falar dele um pouquinho? Sim. Olha só. Ele, justamente, esse nome surgiu sem se perder de si, Clarice, olha aqui. Olha, sem se perder que de si, lindo. justamente porque esse processo da exaustão é um caminho. Então, o nome é Sem Se Perder de Si. Exato. Que interessante. Muito bom. E o que você traz aqui nesse livro? Conta pra gente, quais são os tópicos principais que você aborda aqui? É um pouco do que eu estou trazendo, mas também essa realidade, esse professor que chega ali com um sonho, com um desejo, com uma idealização, né, do ser professor, mas ele vai sentindo que ele vai se perdendo e ele não vai percebendo, porque, inclusive, ele não tem muitas informações. E esse e-book é justamente um diálogo que eu faço, né, com o professor, como se eu estivesse ali com ele no dia a dia dele, e vou conversando. Talvez você pense isso, talvez você pense aquilo, para ele sentir que tem alguém caminhando ali com ele. É exatamente um caminho de ajudar a se resgatar. Porque, como eu estava falando, né, os sintomas, ele vem aos poucos. É aquela memória que se vai um pouquinho. Nossa, antes eu conseguia dar uma aula e agora eu já não consigo. Eu esqueço, minha memória não grava tão bem, eu não consigo ter uma boa condição, estou muito estressado. Então, é um e-book que ele vai trazendo tantas informações para você poder observar como você está
mas também é um e-book que vai falando ali da importância de entender essa adolescência, olhar para a sua adolescência. Eu trago também algumas técnicas para ajudar nesse processo a lidar com a exaustão, para não chegar, porque o objetivo é que não se perca. É que não se perca, muito interessante. Inclusive, você traz aqui um tópico que, claro, que é a solução aqui, né? Como regular o corpo e a mente. Como que o professor pode começar, assim, de uma forma prática, a regular o corpo e a mente? Digamos que ele já está sentindo esses primeiros sinais, né? Talvez algum professor que está nos assistindo hoje aqui no Vida e Atitude e está precisando dessa ajudinha aí. Será que você já podia passar umas dicas práticas, assim? Com certeza, com que você certeza. traz aqui no livro, inclusive, Sim, né? sim, sim. De como Sim. fazer, então, essa regulação da mente e do corpo. Sim. O primeiro lugar é a gente reconhecer as nossas emoções. Porque não tem como eu lidar comigo e nem com o outro se eu não reconheço o que eu estou sentindo, o que está me acontecendo. Porque a própria neurociência, ela traz, Clarice, de que ao nomearmos as nossas emoções, nós conseguimos já regulá-las melhor. Sim. Porque eu tô com medo, eu me senti desafiado, eu me senti inseguro, eu não vou enfrentar o outro de uma maneira, por um fator errado, entende? Imagine que um adolescente, uma fala dele vai bem num ponto que aciona uma insegurança do professor. E se ele entende que aquilo ali não foi necessariamente o que o adolescente fez, mas o sentido que aquilo teve para ele, ele se sentiu envergonhado. E aí onde vai também retrazendo a questão de traumas, né? Os medos que foram surgindo, ele entende, não, eu tô me sentindo inseguro, eu me senti inseguro. Eu me senti envergonhado. E aí ele vai entender, tá, mas não foi por conta do que ele tá falando, foi do que me aconteceu. Ele vai conseguir dar um direcionamento melhor. E claro, reconhecer, mas também ao reconhecer, eu posso regular. Se eu tive um dia difícil, eu preciso respirar. Nós falamos muito sobre respiração. As pessoas dizem, respira, respira, respira. Porque de fato funciona, Clarice. Parece tão básico, mas a gente Isso. esquece. Na correria do Exato. dia a dia, esquece. E se a gente prestar bem atenção, Clarice, é isso que nos dá. É isso que nos sinaliza que estamos com vida. Para tu ver a importância Sim. da respiração, do ar na nossa vida. Então, eu oxigeno meu cérebro, eu consigo pensar melhor, eu consigo, inclusive, contornar um momento de conflito com o aluno melhor, eu consigo entender melhor as minhas emoções, nomeá-las melhor, para que eu possa lidar, porque a gente não lida com aquilo que a gente não reconhece. Então, uma coisa que às vezes a gente ouve até, ó, respira e conta até 10. Funciona, né? Funciona. Uma coisa básica que funciona realmente. E tem um outro que eu acho muito importante de colocar, que é o relaxamento muscular. Porque o professor, ele nem sempre ele vai perceber o que acontece, mas no final do dia, chegar em casa, no banho mesmo, você pode fazer, né? É enrijecendo partes do seu corpo, começando pelos pés, panturrilha, coxa, abdômen, quadril, pescoço, rosto e respirando, soltando vagarosamente. Isso é poderosíssimo, Clarice, porque vai ajudando ele a cuidar daquilo que nem ele percebe que estava acontecendo. Em quantos momentos da vida a gente fala assim, nossa, eu não sabia que eu estava tão tensa, né? Não sabia que eu estava tão estressada assim. Verdade. E às vezes está sem paciência e não percebe. Mas o corpo está ali comunicando, né? Então, esses são alguns dos caminhos importantes. E o corpo, ele pede socorro, né? Sim, chega uma hora ele que ele vai pede. gritar por socorro, na verdade. Me encontra aqui, eu estou pedindo ajuda. Sim, muito com interessante. certeza. Bom, nosso programa está quase chegando ao final. Passa rápido, né? Passou muito Sim, rápido. nossa. Eu tenho certeza que você teria muito mais para falar para a gente, para ensinar aqui, mas quem quiser saber um pouquinho mais vai poder encontrar no seu livro, ok? Sim. Como que faz para encontrar esse livro seu? Eu vou mostrar de novo ele aqui, mais um pouquinho aqui, ó. Para quem não viu aqui, ó. No meu Instagram, @PsiRoseValentim. Muito bem. Olha, então, interessante, hein? Interessante esse livro aí, não deixa de ler. Muito bom, parabéns por essa obra. E, para encerrarmos agora, eu queria que você deixasse uma mensagem para todos os professores que nos assistem e estão se sentindo já um pouco assim esgotados, né? Deixa uma mensagem aí para eles, para motivá-los. Não se abandonem, mesmo que o sistema, por vezes, fale, não dê tudo o que vocês precisam, não conduzem da forma como gostariam, mas não se abandonem. Porque se a gente espera, eu sempre falo, todo mundo pode nos abandonar em algum momento da vida, mas a gente não.
Porque se nós nos abandonarmos, nós vamos nos perdermos. Então, Clarice, eu acredito que é muito importante que o professor ele não perca essa esperança de que existe sim uma educação, existe a possibilidade do professor educar e ele fazer isso com saúde. Nós precisamos tirar esse estigma de que, essa crença de que professor, no final, acaba com um diagnóstico adoecido, que não tem mais o que fazer na vida. Se a gente acredita dessa forma, nós só vamos reforçar um lugar de adoecimento. Então, se cuidem, não ignorem os sinais que o teu corpo comunicar, porque ele vai comunicar. E se você não ouvir, ele vai gritar, tá? E não, às vezes não é da melhor forma. Muito bom, muito bom. Rosiane Valentim, muito obrigada pela sua presença hoje aqui no... Vou repetir aqui que eu errei o nome do programa, eu ia falar do outro programa. Repetindo, então, só corta, por favor, tá aqui. Então, Rosiane, muito obrigada pela sua participação aqui no Vida e Atitude. O Vida e Atitude sempre procura trazer assuntos relevantes aqui para inspirar os nossos amigos que nos acompanham aqui na TV, no canal 31.1, mas também através do nosso canal do YouTube. Então, muitas pessoas nos assistindo, são muitas pessoas realmente conectadas aí conosco. Muito obrigada, parabéns, né, pelo seu livro, que Deus continue usando você dessa forma bonita como Ele já faz e que você consiga levar aí essa qualidade de vida a todos os professores aí de adolescentes, tá? Eu Parabéns. que agradeço. Muito obrigada. É isso aí, olha só, antes de terminar realmente nosso programa, vou deixar um recadinho aqui para você. Você já conhece os recursos de Ministérios Pão Diário? Acesse o nosso Instagram, Pão Diário Oficial. Lá nós temos o nosso Linktree. No Linktree você vai encontrar todos os outros links, é claro, ali, para você conhecer os nossos recursos em livros, audiovisuais, vídeos, né? Então tem todo um material, todos os recursos que você pode encontrar ali para todas as idades, para crianças, adolescentes, jovens, adultos, casais, para células. Você tem uma infinidade de materiais, recursos que com certeza vai abençoar aí a sua vida. Olha só, eu vou ficando por aqui, mas eu já te convido para o próximo episódio do Vida e Atitude, porque sempre trazemos aqui um assunto muito interessante para inspirar você aqui na Rede Super, canal 31.1. Deus o abençoe grandemente. Amém. Esse aqui é seu, você me devolveu, mas... E aí, tudo bem? Hoje eu estou aqui para compartilhar um devocional do Manhãs com o Spurgeon. Salmo 103, verso 2 diz assim: não te esqueças nem de um só de seus benefícios. O salmista, ao compor essa canção, agradecendo a Deus, ele tem em mente tudo aquilo que o Senhor tem